Olá pessoal, eu sou o professor Murilo César Lucas, do curso de Engenharia Ambiental da Unicamp. E estou gravando essa videoaula com o objetivo de mostrar para os alunos que estão cursando a disciplina de TCC1 e TCC2 como buscar artigos científicos em periódicos indexados em bases de dados internacionais. Então, especificamente, o que eu vou mostrar aqui é como acessar essas bases de dados internacionais e também vou mostrar como conhecer, saber quais são os principais periódicos de um determinado tema, de uma temática que vocês estão trabalhando. Então, eu vou abrir aqui o meu navegador e vou digitar no Google periódicos CAPES. A CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. É um órgão que tem várias atribuições e entre eles o que eu quero destacar é que a CAPES ela é responsável por coordenar, gerenciar o sistema de pós-graduação no Brasil. A CAPES ela faz o pagamento para diversas editoras, faz contratos com diversas editoras para que a gente possa ter acesso aos artigos desses periódicos. Isso a gente pode dizer que é um luxo, uma situação que não é frequente em todo mundo. Tem países que o governo federal ele não disponibiliza esse acesso aos artigos em periódicos. Então aí os cientistas, ou enfim, quem quer ter o acesso precisa realizar o pagamento. E isso não é muito barato. Então a gente é privilegiado por poder ter acesso a esses periódicos. Eu vou clicar aqui no primeiro link, periódicos CAPES. E antes de começar a acessar as bases de dados, vou fazer um comentário. Se vocês estiverem dentro da universidade, assim como eu estou aqui dentro da Unicamp, você pode começar a acessar diretamente as bases de dados, a gente vai ver daqui a pouco. Agora, se você tiver com acesso à internet externo, isto é, fora da universidade, você pode acessar via o sistema CAF. Então, se você não estiver dentro da universidade, logado na internet da universidade, você precisa clicar aqui, ó, acesso CAF, como eu vou fazer. E você seleciona a instituição, por exemplo, eu vou colocar Unicamp, ele vai pedir as credenciais de acesso, o usuário, o seu @unicamp.br e a respectiva senha. Eu não vou entrar, porque, como eu disse, eu já estou logado aqui na internet da Unicamp. Agora eu vou na aba Acervo e vou buscar aqui em lista de bases e coleções. Então é aqui que a gente encontra as bases de dados. A primeira base de dados que eu vou acessar é uma base que começa com a letra J. Então percebam que as bases estão organizadas em ordem alfabética. Se você não sabe previamente o nome de algumas bases de dados, pode ter alguma dificuldade aqui. Mas eu vou mostrar no decorrer dessa videoaula uma base de dados que eu recomendo fortemente. A primeira, ela começa com a letra J. Então, é o Journal Citation Reports, o JCR. Então, a gente vai clicar aqui. Nessa base de dados, nós podemos acessar quais são os principais periódicos da nossa área de estudo. Então, aqui a gente tem opções de filtrar por journals, journals são os periódicos, ou por categorias, ou por editoras que publicam, ou por país, região. Nessa videoaula eu vou utilizar a opção categorias. Então aqui nós temos as categorias, os temas, de acordo com o Journal Citation Reports. São 254 categorias. Eu posso clicar aqui nesse botão, veja todas as categorias, e ele vai listar as 254.
E eu posso falar para ele listar isso em ordem alfabética. Então eu vou clicar nessa setinha aqui do categoria. Aí, agora ele está listando em ordem alfabética as categorias. Então, por exemplo, nós temos engenharia agrícola, acústica, temos uma área de agronomia, arqueologia, arquitetura, são várias. Num primeiro momento, você pode ter dificuldade em qual acessar se não conhece bem os periódicos, né, que estão nessas determinadas áreas, ou se você não conhece a descrição dessas áreas ou temas. A título de exemplo, eu vou colocar uma área, um tema que eu trabalho fortemente, que é a de recursos hídricos, Water Resources. Aqui eu quero fazer uma ponderação antes de acessar. Veja que nós temos sempre dois temas com o mesmo nome, duas categorias, Water Resources e Water Resources. Primeira coisa, ela está no grupo das engenharias, meio ambiente, ecologia e geociências. Esse é o grande grupo. Agora nós temos aqui uma diferença com relação ao número de periódicos, ao número de journals. Por exemplo, aqui nós temos 28 e aqui nós temos 103. Por que essa diferença? Essa categoria aqui de baixo, que tem 103 journals, é a categoria que contém todos os journals da área de recursos hídricos. E essa de cima, ela contém os periódicos que foram recentemente, nos últimos anos, indexados nessa categoria aqui de recursos hídricos. Eu não me recordo exatamente qual que é o prazo, quantos anos eles utilizam para colocar aqui o número de revistas, mas no momento a gente tem 28 novas revistas que foram indexadas na categoria de recursos hídricos. Se você quiser saber quais são as revistas novas que entraram nessa categoria, é só clicar aqui. Eu vou clicar na de baixo. E aqui também nós temos outras informações, como o número de citações dessa categoria. Perdão, aqui, o número de citações dessa categoria. Então nós temos 994 mil citações, aproximadamente. E a gente tem 23.453 artigos publicados nessa categoria. Esse é o fator de impacto, é uma métrica para medir a qualidade dos artigos. No caso, essa métrica, ela mede a qualidade do artigo baseado na qualidade da revista. Então, não é do artigo em si, mas sim da revista no periódico, na qual o artigo foi publicado. Então, isso daqui é um fator de impacto mediano. No caso dessa área de recursos hídricos é 2,7. Esse valor muda de área para área. Tem áreas que têm um fator de impacto maior e tem áreas que têm menor, como a gente pode observar aqui, por exemplo. As ciências veterinárias têm um fator mediano de 0,7, enquanto a de recursos hídricos tem 2,7. Isso está associado ao número de citações e ao número de artigos publicados durante um período. Então, esse número é atualizado, geralmente aí a cada 4 anos. Agora eu entrei na categoria de recursos hídricos, vou filtrar o nome dos journals em ordem alfabética, e aí aqui a gente tem uma listagem. Antes de listar por ordem alfabética, é interessante listar por fator de impacto. Então aqui, por exemplo, a gente tem o fator de impacto, DIF, Journal Impact Factor. Eu vou colocar aqui e ele vai abrir como antes, como estava antes de eu fazer a classificação por nomes. Então, quanto maior esse valor, teoricamente, melhor é a qualidade do artigo. Mas, de novo, vou enfatizar que a qualidade do artigo está associada ao fator de impacto da revista, do periódico, do journal. Ok. Então, o maior fator de impacto que nós temos aqui é da Water Research 12.8.
E, na sequência, a NPJ Clean Water, Desalinization e assim por diante. É interessante observar que a lista é extensa. Então, a gente está vendo aqui 25, mas, como nós vimos antes, tem 103. Então, a gente pode ir descendo aqui e verificando quais são as revistas que têm menor fator de impacto e as revistas que têm maior fator de impacto. Com isso, você já sabe em quais journals pode estudar a temática de recursos hídricos. Tem alguns journals que têm temáticas mais voltadas, por exemplo, para a qualidade da água, como a Water Research. Tem outros que são bastante abrangentes, eu diria até multidisciplinares, abrange todos os assuntos de recursos hídricos. Tem outros journals que têm um viés mais voltado para computação e assim por diante. Então, aí basta entrar e conhecer algumas publicações, alguns artigos que foram publicados nesses periódicos. Na área que eu trabalho é muito comum a gente buscar artigos, por exemplo, no Journal of Hydrology, na Hydrological and Earth System Sciences, na Water Resources Research, e vamos pegar mais um aqui, por exemplo, na International Journal of Disasters Risk Reduction. Então são todas boas revistas. E há revistas que surgiram aqui no Brasil e estão indexadas também nessa base de dados. Por exemplo, a revista de Engenharia Sanitária e Ambiental. Apesar dela ter um fator de impacto baixo, ela está indexada. Isso é bom, significa que ela atende a padrões internacionais e aí pode ser buscado por pessoas do mundo inteiro. Eu ia buscar uma outra revista, mas ela não está aparecendo aqui nesse momento. E aí a gente pode clicar aqui, por exemplo, na Water Research, e aí vão aparecer diversas métricas, estatísticas, dados dessa revista. Aí, ó. Então vocês podem olhar depois com calma a evolução desse fator de impacto ao longo do tempo. Em 2018, 19, 20, 21 atingiu um valor mais alto, 22 caiu um pouco. Assim como a gente pode encontrar o número de citações, entre outras coisas aqui. Por exemplo, a descrição dessa categoria. Então agora eu vou fechar. E a gente pode voltar lá no portal de periódicos da CAPES. Vou acessar novamente lista e base de coleção. E agora eu vou mostrar para vocês uma outra base de dados, onde a gente pode buscar os artigos científicos. Então, ao invés de entrar especificamente num periódico, por exemplo, aqueles que eu mostrei na lista anterior, eu vou acessar uma base de dados que se chama Web of Science. Então, eu cliquei na letra W. Essa daqui, ó, Web of Science, coleção principal. Aqui a gente pode fazer a busca por nome de autores, palavras-chave. Existem várias opções de busca. Eu vou colocar aqui a busca mais simples, que eu considero, que é a busca por palavras-chave. Então, nessas palavras-chave, ele vai buscar onde elas estão. Se elas estão no título do artigo, vai aparecer esse artigo. Se está no abstract, também vai aparecer, ou se está nas palavras-chave do artigo. Então, eu tenho aqui uma lista de algumas que eu já digitei. Eu vou colocar, por exemplo, matemática que eu tenho trabalhado atualmente, groundwater pumping, bombeamento de águas subterrâneas. Você pode trabalhar com um único campo, ou pode adicionar outros campos, e pode usar algum operador.
O operador pode ser o AND, o OR ou o NOT. Então isso aqui também faz bastante diferença na hora de buscar, na hora de obter os resultados. Se você colocar AND, significa que a palavra groundwater e a palavra pumping tem que aparecer. Se você colocar OR, significa que ou a palavra groundwater ou a palavra pumping tem que aparecer. Vou fazer uma demonstração aqui e vou dar um search. Aqui ele encontrou 204 resultados e vamos observar como é que é isso, como é que ele apresenta esses resultados. Aqui a gente tem o título do artigo, aqui nós temos os nomes dos autores ou do autor, aqui a gente tem a data da publicação e aqui o nome do journal, o nome do periódico onde foi publicado, com as informações de volume e as páginas. Aqui embaixo a gente tem o abstract, o resumo. Então clicando em Show More, a gente pode ler o resumo. Recomendo fortemente que antes de baixar o artigo, leia um resumo para ver se é algo que interessa. Aqui nós temos nesse canto o número de vezes que esse artigo foi citado e quantas referências esse artigo utilizou. Então, ele utilizou 39 referências e ele foi citado 9 vezes. Se você quiser acessar esse artigo, basta clicar aqui nesse botão, Full Text at Publisher, ele vai te redirecionar para o site do periódico. E aí você pode acessar o artigo lá. Você pode ler ele no próprio navegador, ou você pode baixar o artigo em PDF. Aqui deu algum problema, agora entrou. Olha lá. Então, Journal of Environmental Management, nome dos autores, o título, os destaques. Esses destaques são utilizados para enfatizar as principais descobertas científicas. Então, se você quer saber, olha, que conhecimento novo foi gerado, o que foi descoberto nesse artigo, em poucas palavras os autores colocam isso e na forma de tópicos. Então, aqui a gente já pode entender quais são as principais contribuições desse artigo, o que ele foi útil para gerar um novo conhecimento. Baseado nisso, a gente pode tomar uma decisão se vai ler ou não um artigo. Talvez as descobertas sejam interessantes, talvez não sejam para aquilo que a gente precisa. E nós temos as listagens de figuras, as seções e assim por diante. E aí a gente pode clicar aqui em View PDF para baixar esse PDF do artigo. Aqui a gente pode fazer alguns filtros também. Por exemplo, aqui os artigos eles foram listados por relevância. Mas a gente pode colocar o artigo mais antigo com relação às palavras-chave que eu digitei. Então, observe que vai aparecer aqui um artigo do Journal of Hydrology de 1977. E aí, não sei nem se vai aparecer aqui o abstract, não vai, de tão antigo que é isso. Ou você pode colocar os artigos mais recentes, the newest first, esse daqui, ó. Então são os artigos mais recentes. Observe agora que nós temos uma publicação mais recente, ó, já tem aqui dezembro de 2024, pode parecer um pouco estranho, mas é que eles já estão publicando as edições de dezembro de 2024. Então, hoje já está sendo publicado a edição de dezembro de 2024. Nós temos aqui uma outra, março de 2024, e assim por diante. Veja que alguns artigos têm citação, outros ainda não têm citação. E assim por diante. Outra coisa interessante é que você pode filtrar por artigos de revisão, artigos de acesso aberto
E tem outras opções que agora não vai dar tempo de eu explicar. Você pode filtrar também por ano. Quero pegar os artigos dos últimos anos. Então, vamos dizer que os últimos anos é a partir de 2021. Você pode refinar a sua busca. Além disso, você pode selecionar a categoria, o tipo de documento. Então, eu vou colocar aqui artigos. Você pode refinar. Então, note que agora já caiu para 39, antes era 204 os resultados dessa busca. Posso tirar o ano de 2024 e reduzir ainda mais. Vou deixar só a partir do ano passado. Lá, reduziu para 37. Ou a gente pode também filtrar por autor. Então, tem alguns autores que são consagrados nas áreas do conhecimento. Se você não conhece, fica mais difícil saber artigos de qual autor especificamente você quer conhecer, mas aqui dá para ter uma ideia. Eu clico em Vejo Todos e eu sei quais autores, considerando essas palavras-chave, esses filtros que eu coloquei, mais publicaram artigos nessa temática. Então aqui é a quantidade de artigos publicados e aqui a gente tem o nome deles. E dá para filtrar por categoria também do Web of Science. Então veja que digitando a palavra-chave não apareceram só artigos da área de recursos hídricos. Apareceram artigos que estão em periódicos de diversas áreas, até a da área de energias. Então eu posso filtrar, quero só artigos de recursos hídricos. Talvez você encontre aqui artigos mais próximos do tema que você está trabalhando. E ele vai filtrar. Então agora a gente tem 17. Então é assim que a gente pode utilizar essa base de dados. Uma outra coisa bacana que tem aqui nessa base do Web of Science é que a gente pode fazer uma análise bibliométrica. Então tem uma opção aqui. You may also like publications. Aqui, perdão. É nesse botão em cima, Análise Results. A gente pode analisar resultados. A gente pode analisar os resultados da busca, uma espécie de um gráfico. Olha só que legal. Aqui ele está mostrando que, colocando determinadas palavras-chave, fazendo os devidos filtros, a gente tem aí a quantidade de artigos na área de recursos hídricos, a quantidade de artigos nas ciências ambientais, na engenharia civil e assim por diante. Ou seja, quantos artigos tem publicados nessas categorias do Web of Science. Então dá para ter uma ideia de em qual temática, por exemplo, groundwater pumping, bombeamento de águas subterrâneas, se enquadra mais, ou o pessoal tem preferido. Aqui também tem a opção de você mudar, fazer um gráfico de barras. Olha só que legal. E você pode exportar esse gráfico. E aqui você tem algumas informações um pouco mais discriminadas também. Mas são as mesmas informações que estavam no gráfico. Ou você pode esconder as visualizações. Então, isso aqui ajuda também a fazer uma análise bibliométrica. Se você não quiser buscar pelas categorias e quiser saber os autores, visualizar isso numa forma gráfica, observa que agora vai aparecer o nome dos autores e o número de papers que eles publicaram, considerando aquelas palavras-chave e os filtros que você inserir. E dá para fazer o gráfico de barras. Então olha quantas opções a gente tem aqui, né? Dá até para ver a afiliação com o departamento. Então a afiliação é o local. Então, por exemplo, a universidade, né? A universidade tem mais participado de publicações naquelas palavras-chave. A gente tem aqui a Texas University, Ohio University, Chinese Academy of Science e assim por diante. Com isso você sabe, é um indicativo, né, de algumas universidades principais no assunto que você está trabalhando.
Se você quiser pelo departamento também, com o departamento vai aparecer aqui, que é uma coisa mais específica. Se quiser saber por país também é possível. Aqui ele está dando os 10 primeiros resultados, mas a gente pode colocar 25, por exemplo. Então ele vai dar os 25 resultados. Não dá para estender, pelo menos não estou conseguindo por aqui. Observe que tem aqui o Brasil, com 14 publicações. Aqui fica um pouco difícil ver o Brasil, a gente pode colocar um gráfico de barras. Achei. E a gente pode colocar View Records. E aí ele vai mostrar quais são esses artigos, em quais periódicos eles foram publicados. Então é isso, pessoal. Não quero me estender mais nesse vídeo. Aproveitem, utilizem as bases de dados. Por exemplo, a Web of Science. Aqui nós temos menos revistas, menos periódicos do que em outras bases, como por exemplo a Scopus, mas a comunidade científica percebe que essa base de dados ela tem periódicos de melhor qualidade. Então, recomendo fortemente que busquem aqui. Obrigado e até a próxima.